um prazer enorme estar aqui, em especial em Sernancelli. Vocês vão ver por quê, né? Sernancelli já acompanha a minha trajetória, a minha e dos meus orientandos há bastante tempo, e muito obrigado ao Projeto Pombal por nos Pombal Global, né? E ao professor José Eduardo, e a professora Joana Balsa, e a professora Aida, que nos fizeram voltar os olhos novamente para essa questão, para essa temática. Então, minha encomenda aqui hoje foi falar sobre a documentação pombalina no Brasil e a questão do seu nascimento em Sernancelli. Bom, como todos sabem, eu acho que está grande o suficiente, né? O Marquês de Pombal é, sem dúvida, uma personalidade que atrai muitas atenções sobre si. Esse evento é um dos muitos exemplos disso, né? Bastante já foi escrito sobre ele, sobre suas famosas reformas. Eu acho que é um dos motes dos temas mais estudados, né? Os resultados práticos das medidas implementadas por ele durante a sua administração, no reinado de Dom José I, pois que as reformas ou medidas decretadas pelo seu famoso ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, foram indubitavelmente do mais alto e rasgado progresso social, segundo Soriano, já nos dizia, né, há 2 séculos atrás. Contudo, os feitos de Pombal não são uma unanimidade. Se de um lado nós temos exaltações ao progresso a que ele levou o reino de Portugal, por outro também temos acusações de excessos, como todos aqui sabem, de que já falamos hoje, né? Com sua ascensão ao trono, Dona Maria I catapulta o Marquês de Pombal do poder, né? Na verdade ele próprio se adianta, faz a solicitação de retirada, que é aceita, né? Em um reinado que é marcado pelo perdão dos presos políticos e readmissão de nobres à corte, que implica no restabelecimento de um ambiente hostil, no estabelecimento de um ambiente hostil ao Pombal, né? Ou antes, todo poderoso Pombal, o reinado de Dona Maria I marcou o declínio da carreira do estadista. E eu trago isso como um preâmbulo, porque o documento do qual nós vamos falar se situa exatamente nesse período, né? Como já nos dizia o professor Kenneth Maxwell, é preciso conhecer o homem para entender o Marquês, né? Para entender os seus efeitos. Sem sombra de dúvidas, necessário pesquisar essa ação política, mas mais do que tudo, pesquisar a sua vida, né? Porque uma coisa está diretamente refletida na outra. Na lição, essa lição já havia sido posta em prática anteriormente por Joaquim Veríssimo Serrão, que escrevera sobre o Marquês de Pombal, o homem, o diplomata e o estadista, iniciando seu texto com as seguintes palavras: cada homem tem o seu destino, a marca que soube imprimir aos seus pensamentos e ações, o vínculo mais ou menos relevante que o prende à história. Tá? E esse é um ponto importante, porque o Marquês de Pombal se fez prender à história por vários meios, por várias maneiras, e certamente esse documento também nos fala um pouco disso, né? Compreender o itinerário singular supõe também captar, na perspectiva do tempo, o ambiente que o gerou. Daí que se possam sempre evocar as ascendências de família, os bens de fortuna, os laços sociais para definir com justeza um homem que soube alcançar a dimensão histórica. E, muito provavelmente, uma dimensão histórica que não foi nada inconsciente, como nós vamos ver. Tá? Nós sabemos que de personalidades é bastante comum que se tenham gerado biografias, memórias, vidas, são estilos textuais, né? Tipos textuais específicos, mas com a crise da figura do herói no século XVIII, motivada pela ascensão da razão, baseada na filosofia das luzes, o elogio dos grandes homens evoca claramente os valores que se quer transmitir à sociedade, valores humanitários, de moderação no desempenho das responsabilidades, da criatividade e do ofício. Em definitivo, os êxitos militares nos campos de batalha surgem como um legado efêmero em comparação com a solidez das obras e descoberta dos grandes homens, cujo trabalho, pela
humanidade é mais construtivo na edificação de um patrimônio cultural comum. Insiste-se que no século das luzes, sobre os méritos pessoais, associa-se a sua capacidade universalizante, como já nos disse Dosset. Considerando esses pressupostos, que François Dosset nos traz, o Marquês de Pombal é uma personalidade histórica propícia para ser objeto de textos de natureza biográfica, sem sombra de dúvidas. Quem traz essas palavras é um ex-orientando meu, professor Dr. Rafael Magalhães, que foi a pessoa que mais se debruçou sobre esse documento no qual nós vamos trabalhar. Então seria, portanto, de se pressupor que já na época do próprio Pombal se tivessem escrito textos com intuito de legar à sociedade letrada o seu perfil. Tá? E também não é de se espantar que esses textos permanecessem até hoje e que tivessem nascente muito próxima do próprio Marquês. E agora eu convido vocês a fazer uma viagem para o outro lado do oceano, que explica a razão da minha estada aqui. Tá? Eu trabalhei durante muitos anos no arquivo e na biblioteca do Mosteiro de São Bento da Bahia. Eu trabalho com acervos em estado de desorganização, em estado de petição de miséria, como eu digo. Tá? E um belo dia, organizando a biblioteca do arquivo, que é uma biblioteca onde tem livros impressos mais preciosos da instituição. O acervo da instituição é enorme, mas essa pequena biblioteca do arquivo, ela é uma parte específica. E, para nosso espanto, em meio aos impressos, encontramos um manuscrito que estava lá, disfarçado, numa encadernação de gosto e qualidade bem duvidosos, tá? Com uma inscrição muito sutil e que não nos fazia olhar para ele, não nos chamou a atenção, tá? Até abrir, sentir o peso, porque o peso dele já é diferenciado, justamente pelo seu papel, pelo seu material, tá? E perceber que ali dentro nós tínhamos um manuscrito. Ok, tudo bem, no acervo do Mosteiro de São Bento da Bahia nós temos muitos manuscritos. Por que aquele chamaria mais a nossa atenção? Tá? A única pista que nós tínhamos desse documento era a inscrição na lombada que dizia Portugal, manuscrito século XVIII. Tá? Esse manuscrito, que a instituição identifica no seu catálogo como Códice 132, a moda dos códices antigos, embora ele seja relativamente menor, né, consiste em um texto de natureza biográfica de Pombal, que se apresentou como uma fonte muitíssimo interessante da pesquisa sobre Sebastião José de Carvalho e Melo. Tá? Quando nós tivemos esse texto ao nosso acesso, começamos a folhear o livro e de imediato caiu um papelzinho que estava encartado na última folha. Nesse papelzinho nós encontramos a explicação cuja pergunta já estava na nossa cabeça, né? Como este texto veio parar aqui. E a explicação está aí. Desculpa, eu acho que está um pouco pequena, a imagem também não está das melhores, né? Então, é um textinho digitado, impresso, né? Em que se diz manuscrito Portugal, manuscrito do século XVIII, entre parênteses, Marquês de Pombal. E aí temos a informação de que foi adquirido no Centro Antiquário do Alecrim, em julho de 1984, em Lisboa, e foi ofertado ao Mosteiro de São Bento da Bahia pelo exoblato, que são aquelas pessoas que vivem de acordo com a regra de São Bento, mas não vivem a vida vocacionada, né, de ordem regular. Então, esse exoblato, Cláudio de Brito Reis, doou à Biblioteca do Mosteiro de São Bento da Bahia, em nome de Dom Gregório Paixão, que à época era bispo auxiliar de Salvador e hoje é bispo da Diocese de Petrópolis, da belíssima Diocese de Petrópolis. Essa doação foi feita no Rio de Janeiro, no final do ano de 2006. Né? Esse texto ficou lá, até que 5 anos depois, nós batemos o olho nele, descobrimos ele novamente, né? E ainda nos ajudando muito, o Dr. Cláudio de Brito Reis nos fez o favor de traduzir o valor que estava explicitado na penúltima folha, na guarda volante final, né? 50 mil escudos em 1984. E ele traduziu por 650 mil cruzeiros.
né, que era a moeda do nosso período. Se fizerem um retorno, né, uma conversão à moeda atual, vocês vão ver que já na época ele pagou provavelmente menos do que esse documento imaginaria ser. Né? Bom, vendo que esse documento foi doado por este senhor, do qual nós, infelizmente, nunca tínhamos ouvido falar, fomos atrás. Na verdade, o professor Dr. Rafael, como eu disse, meu ex-orientando, trabalhou exaustivamente com essa documentação, foi atrás da história, de quem era essa pessoa que legou ao Brasil, e ao Mosteiro de São Bento da Bahia, esse manuscrito tão peculiar. Né? E nós vemos uma série de publicações, publicações não de cunho historiográfico, cientificamente falando, mas de cunho historiográfico especulativo, curioso, de um filopombalino, de um amante de Pombal, né, que após ter comprado esse manuscrito, publicou o primeiro livro indicado aqui embaixo. E a gente já vê qual é o perfil do viés, né, da obra desse pesquisador amador. Perfil do injustiçado Pombal é o título que ele dá à obra, baseada nesse manuscrito. E é muito justo, inclusive, porque o manuscrito é um manuscrito bastante defensivo. Né? Como a professora Aida já comentou, eu sou filóloga e paleógrafa, sou professora de paleografia da Universidade Federal da Bahia, e minha área de atuação mesmo é trabalhar com a paleografia não como uma técnica de leitura de textos, mas como uma ciência de análise do texto, de situação do texto no seu tempo, no seu espaço, no seu período, pela sua materialidade, seja do suporte físico, papel, pergaminho, né, nesse caso específico papel, do suporte do instrumento utilizado para o traçado, para a escrita, das fórmulas de tinta, do traçado da letra. Nós tivemos agora pela manhã, né, uma das comunicações das moças que apresentaram também, falando dessa questão do traçado da letra. Isso tudo é muito peculiar e tem data. Isso tem manuais específicos que nos ensinam a produzir uma caligrafia que é circunscrita em períodos. Tá? Então nós conseguimos ver, por exemplo, por essa análise paleográfica, diplomática, a materialidade do documento, registrando esse documento como um monumento no tempo e no espaço. E essa é a parte que mais me encanta no trabalho paleográfico que eu costumo realizar. Tá? Então, olhando para esse documento, com esse olhar, fizemos uma análise diplomático-paleográfica, ainda numa pesquisa que lá em 2011 era constituída com o que nós temos no Brasil chamado de iniciação científica. São os alunos da graduação que começam a se envolver com pesquisa, né, e fazem, com recursos financeiros, com bolsa, né, fazem esse olhar inicial e esse treinamento inicial, né, da formação de um pesquisador. Então, já naquele período, nós vimos que esse é um documento que se situa, não porque o texto diz data 1700 e tanto, 1700 e pouco, porque uma data no texto não necessariamente é uma data do texto, mas nós vimos que esse documento se situa no século XVIII materialmente, não só informacionalmente. Tá? Ele é escrito em papel de trapo, que é um papel de qualidade bastante boa. Tá? Infelizmente, esse códice não tem marca d'água, o que ajuda mais ainda a fazer datações, porque a marca d'água circunscreve também o manuscrito num determinado período, em função da fabricação, em função do funcionamento daquele moinho, em função da marca d'água e da contramarca utilizadas naquele período. Né? Ele é um documento em fólios, né? Com 223 milímetros, ele é relativamente pequeno, com uma mancha escrita muito bem aproveitada. Ele é um documento extremamente regular, bonito, fácil de ler, agradável à leitura, tá? Com uma letra humanística cursiva, característica do século XVIII, né? Com uma caligrafia, quer dizer, uma letra caligráfica, ou seja, uma letra de modelo, uma letra para ser bem lida, como a nossa colega falou hoje pela manhã, né? Uma letra que precisava ser clara e evidente, e ela de fato é,
com caligrafia destrógena, que é a caligrafia da mão direita, né? Que é aquela inclinação do destro no segurar a pena, porque a pena da mão direita é da asa esquerda e vice-versa, né? O texto foi todo produzido a bico de pena, com tinta metaloácida, que é uma tinta da família das tintas ferrogálicas, que é composta de noz de galha, sulfato ferroso, com contato com goma arábica em geral, ou clara, por exemplo, nesse caso específico, provavelmente goma arábica. É uma tinta que, em contato com o tipo de papel produzido, causa um escurecimento, uma aura, que nós chamamos, né? Um escurecimento amarronzado, que também nos ajuda a situar esse documento no tempo e no espaço, porque a degradação ela também é datável, né? O processo de degradação ela também é datável, né? É um texto escrito por uma única mão, e é um texto que é visivelmente passado a limpo, ou seja, ele não é o texto do primeiro jato de criação, ele não é o texto do primeiro jato de memória, ele é um texto de consulta, inclusive, né? Depois nós vamos ver que existem lacunas no texto, que certamente quem estava escrevendo ia buscar a informação depois e não buscou, né? Mas esse texto teve como modelo um outro texto de jato mental feito anteriormente, né? Essas características materiais de regularidade absoluta de linha de escrita, todas as folhas têm 29 linhas escritas, 100% delas, né? E com um detalhe, apesar de ser tão esmerado, esse manuscrito não é numerado. Ele é muito esmerado, mas ele não tem número. Mas ele apresenta um índice, e esse índice é numerado. Mas essa numeração do índice não remete à numeração de dentro do texto. Isso nos dá uma pista muito importante também. Então, esse códice 132, como eu disse, estava aí nessa encadernação duvidosa, de gosto e qualidade assim, né, que não condiz, não dialoga com a beleza do documento manuscrito, em percalina, em material sintético moderno, não é couro, né? Nem a regularidade dos filetes dourados é muito precisa, né? Mas esse volume foi todo encadernado e costurado para essa encadernação. Então ele certamente teve uma encadernação anterior, né? Mas essa encadernação ela está bem justa, bem arrematada e bem assentada no volume. E isso nos ajuda a entender que esse texto, que para nós começa no index, antes dessa encadernação, teve uma parte chamada proêmio. Nesta parte, proêmio, provavelmente teria as respostas que a gente fica batendo cabeça para buscar. Quem escreveu esse documento, né? Quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Por que e para quem a gente já sabe, né? O quando a gente também sabe, né? Como a gente também sabe, mas exatamente quem é que nos falta. Mas certamente, já passei meu tempo, meu Deus do céu. Certamente, mas já estou bem no finzinho. Me perdi. Esse documento foi encadernado, esse livro foi encadernado já sem o proêmio, tá? Então, o nosso texto começa do índex para diante. Esse índex apresenta os 83 capítulos, tá, do documento, que a gente consegue datar, e essa é uma datação que está publicada já na dissertação do Rafael Magalhães, orientando da professora Joana Balsa de Pinho também no doutorado, ele fez mestrado nesse material no doutorado também, tá? Então, nós conseguimos datar esse documento entre 1777 e 1886. Materialmente, nós o datamos, situamos no final do século XVIII. Textualmente, nós o situamos com datação ad quo e aquem, que são as balizas que a filologia costuma usar, né, a paleografia também, para a datação, porque quem está escrevendo o texto, ele é um texto biográfico, não é em primeira pessoa, não é um texto autoral, mas é bastante possível que se desconfie que é um texto amando, né? Nós temos conceito em paleografia, nós temos conceito de autoria atribuída, autoria mecânica e autoria delegada, né? A autoria mecânica é quando o próprio autor, cabeça e mão, funcionam ao mesmo tempo, né? A autoria delegada é quando a cabeça manda que outra mão escreva por si, né? Não é de se desconfiar que esse texto se situe nessa situação.
Textualmente, a gente consegue situar ele nesse período, porque o autor do texto, né, a pessoa verbal do texto, diz que é um intelectual e que vive na corte, e que tem informações muito privilegiadas sobre o momento. Tão privilegiadas que ele descreve os hábitos alimentares do Pombal, ele descreve a fisionomia do Pombal, ele descreve a rotina, né, do Marquês. E situa também, dizendo textualmente, que os soberanos do momento são Dona Maria I e Dom Pedro III. Né? Então, essa datação ad quo e a quem são os limites que a gente entende textualmente esse documento. Nesses 83 capítulos de que se constitui essa biografia, nós vemos informações do nascimento de Marquês de Pombal, da introdução do Marquês, quer dizer, do Sebastião José à corte, e terminando com uma série de lutos da corte, porque é uma memória que mistura a vida do Marquês com seus feitos, suas posses, seu patrimônio, com detalhamento, trazendo documentos específicos, né, citando documentos específicos. É um texto de caráter defensivo, né, bem claramente defensivo. Acho que dialoga bastante, nós precisamos ver isso, né? Se dialoga com as apologias, provavelmente sim, né? Mas é um documento que trata de Pombal, mas trata de Portugal de maneira geral, né? Traz detalhadamente questões sobre o terremoto, por exemplo, sobre os Távora, sobre os jesuítas, né? Então, essa é uma pesquisa, como se disse, que iniciou em 2011 com o projeto de iniciação científica, passou em 2014 para um mestrado, no qual foi feita a transcrição e a situação desse texto, e depois para um doutorado, em que foi necessário o convite da Pombalha, né, retornar a essa documentação e passar a integrar a equipe, né? E aí nos fizemos e fazemos sistematicamente algumas perguntas. Esse é de fato o documento original? Esse documento que nós temos na Bahia não é um documento original, mas o documento original existe, nós sabemos muito bem onde ele está, né? A princípio nós achávamos que ele de fato era, né? Em 2011 não era tão difundida a informação de que os acervos estivessem em formato digital, né? Mas assim que nós fomos integrados à equipe Pombalha, eu que estava na Universidade de Coimbra, passando 6 meses como professora visitante lá, fui ao arquivo da universidade e tive acesso a um outro documento que depois a equipe Pombalha também levantou, né? Que são um documento cujo título é atribuído, Memórias atribuídas a Dom José de Mendonça, né? E ele apresentava uma similaridade assim chocante com o nosso documento. Na verdade, ele não é similar, ele é idêntico, mas idêntico em grau, gênero e número, e eu mostrarei isso já já. Tá? O documento que é anterior ao nosso, nós conseguimos saber isso também porque o nosso tem uma única mão, um texto limpo, passado a limpo mesmo, né? Esse que pertence à Universidade de Coimbra faz parte da coleção Jardim de Vilhena, que foi adquirida pela família, né? E ele apresenta irregularidades, vacilos de pensamento, rasuras, apresenta mais de uma mão, apresenta lacunas, coisa bem característica de um texto, documento, manuscrito de primeiro lanço, né? Lanço de ideação do texto. Tá? Esse documento, ele foi visto pelo professor Folk, né? Que atribui a esse documento a caligrafia do cardeal patriarca Dom José de Mendonça, mas essa atribuição não me convence, não tem caráter científico, paleograficamente, não tem maiores metodologias científicas, então, pelo momento, não me convenci de que a caligrafia seria dele, né? Mas nós andamos em busca de saber de quem é a caligrafia desse manuscrito. Cotejando o documento que se encontra na Bahia, que fez com que a gente olhasse para essa biografia, né? E o documento que se encontra na coleção Jardim de Vilhena da Universidade de Coimbra, nós temos absolutamente o mesmo texto, com pouquíssimos detalhes de aprimoramento. Em vez de ter só primeiro, nós temos no documento mais antigo o capítulo primeiro, né? No documento, vocês estão vendo aqui, Códice 132, ele não tem título, é o título atribuído pela encadernação. Na coleção Jardim de Vilhena,
ele está aí como Memórias do Principal e depois Cardeal Patriarca José de Mendonça. Lendo o texto, nós percebemos que ele não tem em absoluto memórias do cardeal, ele tem memórias do Marquês de Pombal, né? Mas nós vemos, letra a letra, ponto a ponto, a transcrição do índex já nos mostra que o texto é idêntico. Internamente nós vemos que ele também é. Então nós temos um original, muito provavelmente, e uma cópia. Esses dois documentos trazem e evidenciam que a primazia do de Coimbra, tá, o de Coimbra é primeiro e o de que foi parar no Brasil é o segundo. Mas os dois situam mais ainda a produção desse documento no período pombalino. Porque se esse documento que está em Portugal foi feito e a sua cópia já existia ao final do século XVIII, é porque o original já existia também, né? Então isso reforça ainda mais a nossa possibilidade de identificação. O que diferencia essa biografia de tantas outras que a gente tem? Primeiro, porque até onde se sabe, até onde eu sei, até onde creio que o professor José Eduardo saiba também, esta é a biografia mais antiga, mais próxima, situada ao próprio Marquês. Ela tem essa carinha aí, e ela começa na primeira parte do texto dizendo: nasceu Sebastião José de Carvalho Melo, na vila de Sernancelli, a época escrita com C, né? Comarca de Pinhel, na província da Beira, a 3 de maio de 1699. Filho de Manuel de Carvalho de Ataíde, fidalgo da Casa Real, e de Teresa Mendonça, sua varonia ilustre, etc., etc., como o presidente da Câmara já nos deu hoje pela manhã. Então, esse documento que se situa muito próximo ao Marquês de Pombal informa que ele nasceu em Sernancelli. E traz informações, como eu disse, muito privilegiadas e detalhadas para ser um texto feito por um historiador posterior. Materialmente ele se situa nesse período, né? Então, por que estudar essa biografia de Pombal a despeito de tantas outras, né? Porque é imprescindível conhecer a vida e os feitos de Sebastião José para que se possa compreender o Marquês. Um texto biográfico situado no último quartel do século XVIII, sem sombra de dúvidas, merece e está sendo estudado com o máximo rigor científico. E eu deixo aqui as minhas referências e o meu contato. Agradeço, certamente passei do tempo, infelizmente, né? Mas quando a gente começa...